Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu acho bastante importante, né, esse tipo de discussão. Eu acho que a gente, como sociedade, ainda precisa se desenvolver bastante, pensar e discutir bastante sobre isso, porque é realmente muito complexo, né, a gente conseguir entender. Eu acho que essa mesa é muito produtiva, porque a gente tem pontos de vista de pessoas, né, de atividades diferentes. E é claro que eu vou falar do ponto de vista de profissional da saúde, né, porque o meu foco acaba sendo esse, acaba sendo o olhar o usuário, né, como uma pessoa que tem uma patologia e que precisa ser tratada, né, e antes disso precisa ser prevenida, né, que se a gente puder sempre trabalhar com a questão da prevenção, claro que vai ser melhor, né, mais barato, não expõe a pessoa ao problema e nem a família dessa pessoa, enfim. E o que eu tenho visto na minha experiência como psicóloga de consultório e também lá no Viva Voz, de usuário de maconha sempre muito resistente a qualquer coisa que se fale contrário à maconha, né? Então, sempre achando que a maconha não faz nenhum mal. Eu acho que eles têm pouca informação ainda a esse respeito, né? Quando a gente começa a falar dos prejuízos da saúde física e psicológica, psíquica, que a maconha pode trazer, geralmente eles não sabem, né? Isso mais uma prática de consultório até do que do próprio Viva Voz, de poder discutir um pouco isso. Que o Viva Voz ele tem uma característica de informar, né, primariamente, e então informar tanto a respeito das drogas quanto de locais em que as pessoas podem buscar ajuda. E, claro, que a gente tem lá intervenções também para usuários e familiares que acontecem por telefone. Então, uma coisa muito legal, porque a pessoa pode ligar de qualquer lugar do país, de qualquer telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, todos os dias. Sempre tem alguém lá para acompanhar o usuário ou o familiar. E a gente vê, de uma forma muito grave e com relação a todas as drogas, a destruição, né, do usuário, assim, da vida dele, de tudo isso que o Dr. Sérgio trouxe como chegar ao fracasso, né? A gente tem poucas histórias de pessoas que conseguiram parar e reestruturar a vida, como o Mano falou também, de ter a oportunidade ou de ter a sorte de conseguir reverter uma situação assim. O que a gente vê é sempre uma destruição completa, né? Nós fizemos um estudo sobre qualidade de vida entre usuários e familiares e descobrimos, inclusive, que os familiares têm pior qualidade de vida do que os usuários, né? Então a gente brincou, bom, se é para ser familiar de usuário, é melhor ser usuário de uma vez, pelo menos vai ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque a família também se envolve de uma forma, né, muito grande, assim. E eu diria que, em relação à maconha, nossa maior audiência lá talvez tenha sido numa entrevista que uma das coordenadoras do serviço deu, dizendo que maconha é uma droga porta de entrada. E nas semanas seguintes nós tivemos muitas chamadas de usuários de maconha questionando, né, a questão da maconha ser uma porta de entrada e sempre fazendo uma comparação com o álcool, né, dizendo que não, o álcool é pior. E quanto, na verdade, não é essa questão de qual droga é pior, né? E motivada por na verdade, toda a equipe, né? Motivados por essa discussão que gerou essa declaração da nossa coordenadora, a gente resolveu estudar um pouco disso, da questão da porta de entrada também. E na nossa população, a população que a gente estudou, a gente tem o álcool como porta de entrada, né? A principal droga usada no país, pela primeira vez, é o álcool. E aí progredindo para outras drogas, e entre as drogas ilícitas é a maconha, né? Então, realmente... mas, claro, primeiro as pessoas usam álcool, depois a segunda droga porta de entrada, então aquela segunda droga que as pessoas mais responderam, que foi a primeira usada, é o tabaco, e a terceira é a maconha. Então, essa questão da legalização, ela fica muito complexa no sentido de que nós temos drogas legais, né, que são
mais usadas do que drogas proibidas. Então, é complicado pautar essa decisão nesse tipo de informação, né? Bom, tem muitas outras questões envolvidas nisso, né? Porque somente a legalização não nos garante nada, né? Tem toda uma questão política e econômica envolvida, eu reconheço que sim, isso é muito importante, está num âmbito social, eu acho, que vai para além da saúde, eu diria, né? Mas, enfim, dos nossos dados lá, eu queria trazer para vocês que nós temos, dos usuários que ligam, né, de todas as drogas que ligam lá para o Viva Voz, a gente tem praticamente 50% deles são usuários de maconha. E destes, apenas 17% ligam para tratamento, né, interessados em parar de usar. Então, ou interessados em seguir a nossa intervenção lá, que é para a parada do uso. Eu só esclareço que ela é toda feita por telefone, né? A gente não tem atendimento presencial lá no Viva Voz, então o suporte é todo por telefone. E em outro estudo também que nós fizemos lá, nós tivemos um dado interessante que 42% dos usuários de maconha não veem a maconha como um problema. E talvez isso seja uma coisa tão importante para os nossos dados, para esse tipo de dado que eu estou trazendo, que é do Viva Voz, porque quando nós temos levantamentos nacionais, como o doutor Sérgio trouxe, né, em geral a pergunta é feita, né, se cria um setor censitário e os pesquisadores vão até a casa da pessoa, a escola, e faz a pergunta, né, você já usou maconha, você já usou tabaco, álcool, enfim, para todas as drogas. E a pessoa vai responder de acordo com o que ela achar que deve falar ali, mas, em geral, tendem a ser honestas, né? E, uma vez não enxergando a maconha como um problema, né? Enxergando a maconha como uma droga que não faz mal, a tendência é que responda, sim, eu uso. Mas essa pessoa não nos liga para pedir ajuda no Viva Voz, porque ela não vê isso como um problema. Então, a gente acaba tendo dados no Viva Voz que são diferentes da população brasileira em geral, porque as pessoas só vão procurar quando elas acharem que realmente aquilo pode causar um problema, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um número razoável de pessoas que pedem informação sobre drogas em geral, e nós trabalhamos muito em cima dessa ideia, né, de poder informar, pensando que a informação é extremamente importante, desde muito pequeno. Então, nós temos, nos períodos de férias, é interessante o número de crianças, né, porque estão em casa, e é um número de utilidade pública, então não tem custo nenhum, né, o pai e a mãe não vai reclamar, se vier, não vai vir nada na conta telefônica, né? Então, nós temos muitas crianças ligando, e nosso interesse é sempre poder passar uma informação correta. Então, a gente ou passa a informação, nossos atendentes passam a informação por telefone, se é possível, né? Ou quando as pessoas querem informação sobre todas as drogas, a gente indica onde eles podem conseguir. Então, sites confiáveis, com informações confiáveis, onde eles podem baixar ou ler na internet, ou baixar cartilhas educativas a respeito disso, que são cartilhas confeccionadas pela Senad, e para que então a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, né, para poder esclarecer sobre todas as drogas. Mas a maconha, ela tem essa particularidade, que é o quanto ela faz mal ou não. Eu acredito que isso está muito ligado às questões de uso medicinal da maconha, né? E a gente sabe que existe benefícios medicinais, sim, mas não é bem assim, não é sair fumando maconha que resolve o problema, né? E além disso, né, toda a questão de legalizar, e eu acho que a discussão no meio da saúde, assim, nesse meio acadêmico no qual eu me encontro, ela é muito voltada também para essa questão medicinal, né? Então, bom, se a gente pudesse estudar melhor, se a gente pudesse usar na população que
que precisa. Então, por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, né, que a gente sabe que tem um benefício porque diminui náusea, glaucoma, os próprios portadores de HIV, por causa da questão da alimentação, enfim, tantos pontos de saúde que poderiam ser utilizadas, né? Mas aí como a gente fiscaliza isso? Essa eu acho que é a grande questão da discussão da legalização, né? A gente tem, claro, toda a questão de impostos, como já foi falado aqui, que talvez possa ser bom para o país, se isso for usado, concordo com o Mano, para isso, né, for direcionado para a educação, para a saúde, para tratar as pessoas que... Difícil de acontecer, né? A gente tenta acreditar sempre no melhor, né? Então, eu imagino que legalizar não vai diminuir o uso. Talvez a gente tenha as pessoas se expondo mais, né? Chegando em locais de saúde, falando, não, eu sou usuário de maconha. E aí a gente teria a oportunidade de tratar mais pessoas. Por esse lado, acho que seria bom, né, a gente ter esse acesso mais aberto ao usuário. Por outro lado, a gente teria que melhorar o sistema de saúde público, porque não adianta a gente inflar mais ainda no sistema de saúde, porque hoje, quando um usuário liga lá para o nosso serviço e pergunta onde eu posso ser internado, e aí a gente tem que mandar lá para o postão do PAN3, e aí ele chega lá, ele fica numa fila imensa. Então, imaginem, né? Vamos pensar no nosso foco aqui, usuário de maconha. O usuário de maconha tem uma questão bem importante, que é a síndrome amotivacional. Que é aquele conjunto de características: não tenho vontade de fazer nada, não tenho ambições para o futuro, fico mais em casa, complicado até de tomar banho, como o doutor Sérgio falou muitas vezes, se organizar a vida para qualquer coisa que seja a saída, geralmente, da vida educacional e profissional. Então, esse conjunto de características, ele é a síndrome amotivacional. Então, nós vamos pensar num usuário dependente de maconha, então, que tem essa síndrome estabelecida, então, essa dificuldade de fazer alguma coisa, de ter a impulsão por fazer. Ele liga, mesmo assim, lá para o Viva Voz, e ele pergunta onde ele pode conseguir internação. Mas ele não tem dinheiro para pagar a internação particular, porque se ele tiver, é um pouco mais fácil, né? E aí a gente encaminha ele lá para o PAN3, aqui em Porto Alegre. Ele vai lá para o postão, e aí ele fica lá muito tempo até ser atendido. Ele já não tem vontade de estar lá, ele tem vontade mesmo de fumar maconha. E aí ele fica lá muito tempo, com todas as outras, com todos os outros transtornos mentais junto. E aqui não vai nenhuma fala da minha parte preconceituosa, não poderia ser, tendo eu a formação que tenho, mas é diferente a gente estar sentado do lado de um outro usuário e estar sentado do lado de um psicótico tendo uma crise, né? O usuário se assusta com isso, de ficar uma tarde inteira numa sala pequena, com várias outras patologias, as pessoas tendo surto, enquanto eu sou só uma usuária e estou ali apavorada, porque daí a gente entra no estereótipo da loucura, que é complicado. Quanto tempo vocês acham que ele vai conseguir esperar nessa sala para, talvez, quem sabe, conseguir uma vaga para ser internado? Isso não acontece, eles vão embora. E aí eles nos ligam dizendo, olha, não dá, né? A gente não consegue a internação. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, melhorar em muito nosso sistema de saúde para poder acolher todas essas pessoas que precisam de atendimento, né? Ou talvez esses novos usuários que nos apareçam, não sei se eles virão ou não, né? Eu acho que a questão da droga, ela envolve muito a vergonha, né? De dizer que é o usuário, de se declarar. A gente tem as equipes de saúde com dificuldade de perguntar sobre isso também para o usuário, né? Então, parece que a gente vai empurrando um pouco o usuário para longe, né? E ele vai ficando meio de lado nessa história toda. Acho que criminalizar o usuário não adianta nada, né? Eu acho que a descriminalização é uma discussão muito interessante, porque, como eu falei antes, para mim é uma doença, e sendo doença tem que ser tratada, se já está estabelecida. Botar dentro da cadeia, concordo, não vai, em geral, aumenta, né, o uso.
Mas a gente tem, por exemplo, casos lá de pessoas que ligam de dentro do presídio para fazer tratamento com a gente. Que eles não deveriam ter telefone dentro do presídio, né? Mas, enfim, eles ligam. E a gente faz alguns casos que a gente faz acompanhamento por um longo tempo, inclusive de ligar e falar, só estou ligando para dizer que eu estou bem, que eu parei de usar, enfim. E como o nosso serviço ele mantém o anonimato, e a gente garante isso para o nosso cliente, não há problemas, né? Eles acabam confiando e conseguindo falar, não, eu estou dentro do presídio, mas eu tenho aqui um celular, enfim. E a gente tem casos, por exemplo, nós temos um cliente que por muitos anos nos ligou e ele, às vezes, era trocado de ala dentro do presídio. Então, ele ficava assim, nos ligar algumas semanas e aí ele ligava de novo e dizia, que eu fui transferido, aí tiraram meu celular, agora eu já consegui outro e estou ligando para vocês para dizer que eu estou bem, que eu mudei, enfim, né, ou que eu estou mal, que eu acabei usando. Então, assim, a necessidade, né, de se ter um olhar também para essas pessoas que estão dentro de um presídio é extremamente importante. E a gente sabe que tem alguns trabalhos de saúde dentro do presídio, enfim, alguns se desenvolvem, outros não. É tudo muito complicado quando a gente também está lidando com pessoas que cometeram crimes, né? Mas, de toda forma, eu penso que o usuário precisa de tratamento, né, em primeiro lugar, dessa atenção de prevenção. Acho que as escolas precisam muito disso, né? A gente precisa muito, eu acho que a gente teria que ter uma disciplina, uma orientação, enfim, que falasse a respeito disso nas escolas. Eu acho extremamente importante, né? O trabalho com crianças, eu sei que a Brigada Militar tem o PROERD, que funciona muito bem, né? Eu já tive pacientes não usuários, né, crianças pequenas, que me contavam muito felizes de estar participando e ter se formado. E então tem toda uma história que envolve essa ação, que é muito legal e que eu acho que realmente protege, né, é um fator de proteção aí para as nossas crianças. E que, enfim, né, a gente acaba... eu fico muito preocupada ainda com essa questão de legalizar a maconha. Acho que adorei o gráfico das percepções. Eu penso exatamente como aquele gráfico, né? Eu acho que quanto menos eles conseguem perceber o dano, mais eles vão usar, né? É uma discussão muito acalorada quando a gente fala com o usuário, né? Porque ele tem milhões de argumentos a respeito da liberação, da legalização. E é fantástico, assim, porque embora eles acabem tendo um prejuízo cognitivo, para isso eles conseguem ter muito foco, né? E tem essa coisa da planta, enfim, já foi usada, né, na história do uso da maconha, era usada para fim medicinal, não era um problema até que se descobrisse que era como outras drogas, né? A cocaína também foi assim. Então, mas parece que a questão da violência, ela não aparece tanto, né, ligada à maconha como em outras drogas, como o crack ou como a cocaína. Então, isso faz com que pareça a maconha uma droga super inofensiva, né? Mas a gente sabe que causa muitos danos físicos em nível de sistema nervoso central. É algo muito importante, memória, né, mais do que comprovado, o quanto as pessoas ficam prejudicadas. E aí, é claro, né, como vão estudar, como vão para o trabalho, enfim, não dá, né? Estudar, que depende tanto da nossa memória, depende tanto de concentração, não tem como, né? E aí, pensando em questões do contato em consultório com o paciente, até nesse contato a gente percebe o quanto algumas outras patologias, né, que a gente chama das comorbidades, estão ligadas ao uso da maconha e as pessoas não se dão conta. Então, por exemplo, eu já tive pacientes com problemas bastante importantes sobre ansiedade, por exemplo, crises de pânico e outras questões, que claramente estava ligado ao uso da maconha e o paciente não se dava conta disso de forma alguma, né? Não me contou, ficou 6 meses em tratamento sem me contar que usava maconha porque tinha vergonha, e quando eu descobri, eu
finalmente eu sei agora o que tratar, né? Porque eu acho que ainda falta, ainda se divulga muito a questão da maconha não ser prejudicial. E ainda assim, as pessoas têm o direito a usar mesmo sabendo que é prejudicial, né? Quer dizer, é ilegal, mas se nós partirmos do princípio que cada um gerencia a sua saúde, ok. Porque o cigarro também faz muito mal e as pessoas usam, né? Então, mas a gente tem que ter informação para decidir o que a gente vai fazer da nossa saúde ou da nossa vida, né? E a gente tem que saber que não é só uma questão da minha saúde física, mas é o que eu vou causar para mim daqui a 5 ou 10 anos, o que eu vou causar para as pessoas que estão em volta de mim, né? E eu penso que o uso da droga numa idade muito jovem, como acontece com a maconha, isso acontece muito, muito cedo, o jovem não tem condições ainda de saber todos os malefícios que vai causar, né? É difícil hoje eu projetar o que vai acontecer na minha vida daqui a 10 anos. E quando eu tinha 15, isso era mais difícil ainda, né? E a droga de grupo, então, se o meu grupo usa, por que eu não vou usar ou vou ficar excluída? A gente tem muitas questões ligadas à adolescência e à maconha que são importantes também, né? Então, e claro, ainda que o álcool seja a droga mais usada, a primeira droga mais usada no nosso país, a maconha também né? Também é muito usada e também abre as portas para outras drogas. Na verdade, todas as drogas podem fazer isso, né? E quando eu comecei a comentar a respeito da fiscalização, eu estava pensando no caso dos Estados Unidos, que já há muito tempo, né, tem a liberação para uso medicinal, e eles têm as lojas que vendem, e tudo muito bem, aparentemente muito bem pensado, mas que a gente cai num problema que dentro da prescrição médica, né, o quanto os médicos estão preparados para entender o que é isso. O que não é diferente com outras com medicações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem médicos receitando anfetaminas, remédio para emagrecer, para pessoas que não precisam emagrecer, né? Basta que a pessoa peça e ele, naquele momento, julgue que sim, ou, enfim, não quer trabalhar muito com isso, ou não sei se entende disso ou não, e prescreve, né? Antibióticos a gente só pode tomar com receita médica, né? Mas tem muita farmácia que vende antibióticos sem receita médica. Então, quando a gente também coloca esse peso tão grande, né, de vamos liberar de forma medicinal e deixamos o peso todo para que os médicos decidam ou para os prescritores, é complicado, né? Porque nem todo mundo trabalha nesta área de atuação, nem todo médico, os médicos não têm a obrigação de conhecer todas as áreas, né? E às vezes foge da especialidade, ele não conhece, isso pode acontecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um cartãozinho aqui que eles é uma propaganda, né? Os médicos verdes. E aí diz assim: você sofre de AIDS, glaucoma, insônia, câncer, dores de cabeça, desordens do comer, ansiedade, depressão, náusea, dor crônica ou qualquer outro transtorno. Aí você pode ir lá que ele receita maconha. Então, é assim. Ou qualquer outro transtorno. Pode passar lá para o Dr. Sérgio, que eu acho que ele vai gostar de ver isso. Conhece? Né? Ou cartõezinhos assim, que são os cartões de visita. Alguns desses colegas ficam na praia ali em Venice, do lado de Los Angeles, e em consultórios de praia. Isso. Todos vestidos de verde e com receituário na mão. Aí o guri chega e diz assim: não, eu sofro de tal transtorno. Pois não. Isso. É instantâneo, né? Esse é o uso medicinal que acaba fazendo. Então, ainda assim, a gente tem que pensar muito bem como isso vai ser controlado, né? Porque aí o cartão de visita tem uma folhinha de maconha e, enfim, qualquer doença a gente pode resolver com isso. Obrigada pela atenção.